Aconteceu com Moisés, tantos outros. E eu queria te convidar. O Rafael, ele não é só um pastor, ele é um amigo, ele é um líder aqui da igreja. Ele caminha levando inúmeras pessoas com ele na nossa igreja de Tamoios. E eu queria te convidar agora para a gente interceder pela vida da Giovana. Para você que é íntimo, Gigi. E nós vamos orar direcionado para que Deus toque naquele pulmão, naquele lugar. Vem cá, Márcia, vem. Se não for te pedir muito, existe a possibilidade de você ficar em pé? Acende aí, Diogo, por favor. Se não for te pedir muito, com todo o respeito quem estiver do teu lado, caso você não conheça, consegue dar as mãos? A Márcia vai orar, mas eu não queria que fosse apenas uma oração de concordância. Nós vamos orar direcionado para o que ela precisa. Ela está lá naquela UTI em Macaé há 2 dias. Nasceu 2 dias. Mas Deus vai fazer um grande milagre, quem crê? O Rafael vai apresentar ela aqui na igreja também. Amém, amém, gente? Giovana está lutando pela vida, porque ela já é uma guerreira. Amém, Jesus. Oramos. Pai, Tu és bom, Tu és poderoso. Nós Te amamos. E nós estamos aqui como igreja, Pai. Como igreja, quando Teu filho falou comigo, Senhor Deus, o Senhor me lembrou da passagem que quando a igreja orava, Senhor Deus, o Senhor enviou um anjo até a cadeia para soltar Pedro. E o Senhor também fala que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E nessa noite nós Te pedimos, Pai, nós clamamos a Ti como igreja, Pai, igreja do Senhor que crê no milagre, que crê, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso, que crê que o Senhor é onipotente, que crê, Senhor Deus, que o Senhor é onipresente, onisciente, e que o Senhor nessa hora, Senhor Deus, pode enviar um pulmão novo, Pai, traga a nossa memória agora do céu para a terra, um pulmão novo para colocar na Gigi. Nós declaramos, nós ordenamos no nome do Senhor, no nome de Jesus, um pulmão novo, Pai, que a gente possa visualizar agora o Senhor trazendo esse pulmão e levando levando esse pulmão até a Gigi, fazendo a cirurgia que ela precisa fazer, que essa cirurgia seja por Ti, que essa troca de pulmão seja por Ti. Nós declaramos agora, Gigi, nós declaramos um pulmão novo. Levanta, 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 em nome de Jesus nós ordenamos, no nome de Jesus, Pai, nós podemos contemplar esse pulmão, nós podemos contemplar esse pulmão novo, esse pulmão sendo transformado, Deus, porque o Teu nome será exaltado, porque o Teu nome será glorificado através da Gigi. Senhor, invade esse hospital agora, em nome de Jesus. Não somente a Gigi vai trocar o pulmão, vai tocando em cada um que está naquele hospital, porque o Senhor não levantou uma igreja somente para orar pela Gigi. O Senhor quer fazer infinitamente mais. Ela é o canal, o Senhor já começou a usar essa menina, o Senhor já começou a usar a Gigi, o Senhor já está usando a Gigi, porque nós estamos clamando por uma igreja, é uma igreja de pé, clamando pela vida dela. Mas eu tenho certeza que quando o Teu anjo pisar naquele lugar, aquele lugar vai ser transformado e outras vidas serão restauradas e curadas no poder do nome de Jesus. Pai, eu quero Te pedir agora, renova a fé, renova o ânimo, Senhor Deus, do Rafael e da Meire, em nome de Jesus. Renova, são pais, Senhor, nós que somos pais conhecemos o coração de um pai e de uma mãe. Pai, em nome de Jesus, renova o ânimo, renova a fé e a esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Jesus. Amém, você pode se assentar. Antes de eu ministrar com você, na parte da manhã hoje teve um testemunho que eu queria compartilhar. Nós vamos ter nossa corrida e hoje nós recebemos uma pessoa. Eu queria muito ter guardado o papel dela. Ela estava numa depressão profunda, ansiedade, perdeu o trabalho por causa disso, perdeu o trabalho, começou a beber, se tornou viciada no álcool,
a vida se arruinou. E a esposa pegou e escreveu ele na corrida, a primeira corrida que a gente teve. Aí ele foi e correu. Aí logo em seguida ele veio no culto. E ele se reconciliou com Jesus. E hoje ele estava oferecendo culto de ação de graça, eu acho que era o aniversário dele. E ele está totalmente restaurado. Amém? Não é só uma corrida, não é só apenas um ambiente de esporte. Um ambiente de transformação de vida, porque nós declaramos vida naquele lugar. Amém? Diga-nos. Então, ore por esse projeto também. E queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Salmo de número 37, versículo 3. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia com você aqui hoje. Hoje de manhã eu conversei no culto da manhã. E não falaria muito o que eu falei de manhã não, mas eu vou falar agora à noite. Algumas pessoas me procuraram e hoje eu tive a oportunidade de almoçar lá na casa da minha mãe, eu e a Raiz, o Lucas. E aí, algumas pessoas pós-culto me procuraram. Hoje eu queria contar um pouco da minha história para você. Fiquei 33 dias fora daqui e eu tive algumas experiências para contar para você. Eu quero contar e compartilhar para você aqui hoje. O Salmo diz assim, isso aqui é uma grande poesia. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Todo mundo aqui é um ser humano e ninguém é um super-homem aqui. Existe dia mau para cada um de nós. Fala assim comigo, no dia mau. Fala assim, no dia mau. Não pergunta o porquê. Fala assim, no dia mau. Pergunta para quê? Para que eu estou passando isso? Ninguém aqui está livre do dia mau. Todo mundo vai passar um dia mau. Todo dia a gente acorda. E acordar é uma decisão que a gente começa tomando ao longo do dia. Se você dormiu hoje, essa noite, e você passou 8 horas dormindo, você não decidiu sobre a tua vida. Se você acordou, foi porque Deus permitiu. Você não tem domínio sobre quando você está dormindo. Se Deus falar que você não vai acordar, ou eu não vou acordar, ninguém faz acordar. E às vezes a gente não valoriza a vida. A vida ela está passando no nosso retrovisor assim, a gente não está conseguindo enxergar as pequenas coisas que podem mudar a nossa história. E ao longo do tempo, se você vai ver isso muito na internet, os grandes reels da vida, os stories da vida, você vai ver os grandes avivalistas, ou melhor, grandes pastores de igreja estão ministrando, mas às vezes a palavra que estamos ministrando, às vezes ela não é um confronto, mas é algo que vai fazendo com aquilo que a gente quer ouvir. Jesus, ele não veio para resolver o teu problema. Jesus, ele não morreu para resolver o teu problema. Jesus morreu para resolver eu e você. E eu e você resolvemos o problema. Às vezes nós estamos pegando a nossa fé de uma fé infantil e nós estamos distribuindo para Jesus resolver o nosso problema. Jesus não veio resolver o nosso problema, Jesus veio nos resolver. Jesus veio nos resolver. E eu resolvo o meu casamento, o meu filho, a minha empresa, as minhas finanças. E nós estamos terceirizando para Jesus. E nós estamos esquecendo da nossa responsabilidade. Você tem responsabilidade, você acordou. Porque chegou em você misericórdia. Se a misericórdia chegou, é para que eu e você possamos fazer diferente segunda-feira. A segunda-feira que começa amanhã da semana, ela não será a mesma, porque eu vou decidir que ela não seja a mesma. Deixa eu falar algo para você. No dia 30 de agosto, o Celso compartilhou aqui no culto, 31 de agosto. Dia 30 foi meu aniversário. E eu fiz um almoço lá em casa. Meu Deus, estou pensando que tem culto, né? Fiz almoço lá em casa. Peguei minha família do Celso, alguns amigos. E lá eu compartilhei que eu seria pai novamente. E aí foi uma festa, uma alegria. Eu estava doido para botar umas dívidas em cima dos avós, sabe? Tia. E aí no dia
Na terça-feira, isso foi no sábado, a Raíza foi fazer uma ultra. E chegou lá, o médico falou assim: o feto está nas trompas. E ela está correndo um sério risco de vida. Acho que a Raíza estava com 11 semanas, uma coisa assim. E ela me ligou, desesperada. Eu falei assim: vamos embora, vamos para a emergência. E a gente chegou na emergência. O médico falou assim: ó, vou fazer o exame novamente. E aí quando ele começou a fazer o exame novamente, eu estava com muita fé. Eu falei assim: Jesus, muda esse quadro. Fala que aquilo era um engano. Jesus, muda o quadro. O médico falou assim: ó, não está tão ruim quanto o primeiro exame, mas tem alguma coisa diferente aqui. Fez o exame de sangue, ó, tá muito alto a taxa, que eu não lembro o nome. E aí, ó, tem que ficar internado. E aí, não tinha palavra. Olhava um para o outro, ninguém falava nada. Silêncio, silêncio. 5 horas da manhã da quarta-feira, bate um maqueiro na porta, fala assim: ó, troca a roupa, coloca o jaleco, cirurgia agora. E agora? Já era. Raíza foi para a cirurgia, ficou quase 6 horas na cirurgia. E chegou lá, o médico falou assim: ó, não tem jeito, tem que arrancar a trompa. Não tem jeito. Fez a cirurgia através de vídeo, mas na hora de tirar a trompa não conseguiu tirar, teve que reabrir a cesárea. E voltou. E quando ela voltou, acabou a anestesia, nós estávamos lá no quarto. E a nossa conversa era: Deus, Ele é bom. Ele é dono da matéria, da vida e do tempo. Deus não é bom porque Ele faz. Deus é bom porque a essência dEle é ser bom. Deus, Ele é bom porque a essência dEle não é quando Ele é bom no dia mau ou no dia bom. Não, Ele é bom porque Ele permitiu que eu e você pudéssemos chamar Ele de Pai. Você é filho. No dia mau vai chegar. O dia mau chega para todo mundo. Pode ter dinheiro, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser feio, bonito, pode ser influente. O dia mau chega. A grande questão é: o que nós vamos fazer com isso? Quando o dia mau bater na sua porta e falar assim: não tem como. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar dizendo que Deus é bom? Mas eu vim aqui dizer para você: Deus é bom em todo o tempo. Ele é imutável. Ele é um Deus que permanece. Os sonhos dele não morrem. Eu tenho uma palavra. O Senhor falou assim: ei, você vai ter uma menina. Independente do diagnóstico, ou talvez não tenha mais como ter filho. Ei, eu tenho uma palavra. É uma menina. Eu tenho uma palavra. Vai acontecer. Independente do diagnóstico, eu digo para você: vai acontecer. A promessa é uma. Quem prometeu foi Ele. E Ele falou que vai ser ponto final. A grande questão é quando quem nós somos no ambiente da crise. No ambiente da crise a gente desiste. Muitas das vezes nós olhamos para a circunstância ao nosso redor e a gente desiste por pouca coisa. Minha avó faleceu há 25 anos. Pensa numa mulher do coque. Ela orava e curava, mas Jesus não curou ela. No leito de morte, ela olhou para todo mundo e falou assim: Jesus não quis, mas eu estou indo morar com Ele. Querem me ver? Preparem vocês. Mas Ele não mudou porque Ele não fez. Como que é a nossa fé quando Ele fala que não? Quem Jesus é em você quando Ele diz que não? Quando a circunstância não é favorável ao sim, quem é você? Tem muitos que não conseguem voltar num domingo. Mas Jesus não veio resolver o seu problema. Jesus veio resolver você hoje aqui.
Jesus está dizendo: ei, eu estou na sua vida, eu estou na tempestade, no dia mau, eu estou lá cuidando de você, gerando você, trazendo você para perto, dizendo: eu estou amadurecendo a sua fé, eu estou amadurecendo o seu propósito, eu estou amadurecendo a tua caminhada, eu estou te fazendo mais firme, para que você não seja tão vulnerável, para que você entenda o propósito, o caminho, e que você tenha um destino, que você tenha um chamado. Eu te chamei pelo nome, eu te chamo pelo nome, tudo que eu falei é. Deus, Ele está em todo o tempo, mas Ele não se manifesta todo o tempo. Deus, Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Isaías no capítulo 6 fala que Deus, a glória de Deus inundou toda a terra, mas Ele está onde nós invocamos quem Ele é. Ele se aparece quando nós dizemos: Jesus, eis-me aqui, apesar da circunstância, eis-me aqui, apesar do dia mau. Fala assim: no dia mau, fala assim: no dia mau, eu não vou parar. Jesus age sem a gente perceber, e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas a gente precisa entender que no dia mau, muitas vozes vão surgir ao nosso ouvido, e a gente vai precisar ter discernimento do que a gente está ouvindo. Porque se nós ouvirmos qualquer voz no dia mau, nós vamos tomar decisões erradas que podem comprometer o nosso futuro. No dia mau, a gente não pode colocar qualquer pessoa perto de nós para falar sobre o que nós estamos passando no nosso propósito. Ei, entenda algo: no dia mau, ele é crucial para desenvolver o dia bom. O salmista falou que o choro dura uma noite. O choro não é hóspede da minha casa, o choro dura uma noite, mas amanhã tem que ter sorriso. Decida o que você vai fazer amanhã com a sua vida. Eu decidi, eu tenho um propósito, e o meu propósito é levar Deus para a próxima geração. Não é o dia mau, não é o dia que a circunstância não foi favorável a mim que eu vou parar. É no dia mau que o Senhor está lapidando a minha fé para uma fé madura. Olha para mim. Hoje eu vim aqui falar para você: não desista não. Apesar, Ele continua sendo bom. Apesar de nós. E hoje eu compartilho uma história para você muito rápida. Eu escrevi, mas eu não vou falar tudo. Gênesis no capítulo 11, no versículo 27. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão. Ele abre a galeria de heróis da fé de Hebreus 11. A Bíblia fala que ele era tão íntegro que a terra da qual ele vivia não era digna de tê-lo, por isso que Deus recolheu. Arão morava em Terá, filho de Terá, casado com a Sara, tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Seu irmão Arã veio a falecer e ele tinha um filho chamado Ló. E um belo dia, Deus fala assim: eu tenho algo grande para você. Um belo dia, Deus chama Abraão e fala assim: eu tenho algo para você. Abraão não podia ter filhos. Abraão tinha posse, riqueza, tinha pedigree, mas ele não tinha filho. Não ter filho era algo que deixava ele sem valor, porque o filho é a herança da continuidade de quem Deus é. E o homem não ter filho, ele não tinha valor nenhum, ele era menosprezado na sociedade. E um dia Deus fala assim: Abraão, eu quero dar para você um filho. Deus faz a promessa e convida ele a sair do meio da parentela dele e ir para uma terra que Deus havia de mostrar. Porém, Abraão, no meio da promessa, começa a pensar em Ló. E ele coloca junto dele Ló. E ele sai em direção à terra prometida e passa por alguns obstáculos da vida. E Abraão sai. E tudo que Abraão diz é: eis-me aqui. Nós cantamos muito aqui dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, tu é pai, total. E Deus fala assim: sai daí. E Abraão sai, deixa sua zona de conforto e ele começa a ser vulnerável. Abraão começa a ser vulnerável. Ele não sabia o caminho, ele não sabia o percurso, ele não sabia o que ia acontecer.
E Deus dá 3 promessas para Abraão que todo mundo aqui gostaria de ter. Eu quero. Deus falou assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão, você vai ser tão próspero, mas tão próspero, que toda a sua descendência vai usufruir disso. Abraão, eu digo para você, vou te proteger. Quem te amaldiçoar, eu, o próprio Deus, amaldiçoo. Quem te abençoar, eu, o próprio Deus, abençoo. Quem não quer isso? E Abraão sai com essas 3 palavras em direção a uma terra, a um caminho. E ele começa caminhando. E ele está nessa perspectiva de que Deus havia falado que faria com ele. E nesse ambiente abre-se uma grande janela que Abraão não imaginou que a vida poderia proporcionar. Abraão sai do que é comum para o extraordinário. Abraão sai do que é ordinário, estava na ordem. Abraão estava tranquilo na sua terra, tudo bem, não tinha filho, mas tinha riqueza. Ele sai do que está na ordem para o extraordinário. Ele vai viver algo que ele nunca imaginou viver. E Abraão sai confiando em uma palavra que Deus liberou. Deixa eu te falar, uma palavra que Ele liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida, é o suficiente. Uma só palavra. E Abraão chega, talvez, no céu. Jesus é aquele que nos promete. Mas para a gente encontrar o que Ele nos prometeu, a gente vai ter que amadurecer. Algumas vezes nós precisamos do processo, e no meio desse processo nós vamos ter que nos amadurecer diante da promessa. E é inevitável essa ocasião e esse momento que Deus quer nos aprofundar nele. Quer conhecer bem Deus? Quer ter a promessa que Ele fez para você? Entenda algo, precisa suportar o processo na maturação da sua fé. Se você não entender isso, você vai viver uma fé infantil. Uma fé infantil é aquela que você vem ao culto, mas você, no ambiente da crise, você desiste dele. Ou você começa a perguntar: Abraão, eu vou mudar a sua estrutura. O vale é apenas algum momento que parece com sombra, o vale da sombra da morte. O vale é apenas um ambiente que parece com o vale da sombra da morte. Salmos 23. O Senhor é o meu. Aqui Davi está falando de um Deus que ele se relaciona. O Deus do domingo. Do Deus que eu falo que eu vou queimar. Davi falou assim: esse Deus é maravilhoso, Ele é palpável. Ele me coloca em pasto verdejante, em água tranquila. Esse Deus é o que cuida de mim. Esse Deus é o que me protege. Eu mato leão, eu mato urso. Esse Deus é aquele que eu tenho um laço com Ele. Ele cuida de mim. Mas chega no momento do processo que Davi está vivendo para um novo nível. Fala assim, um novo nível. Um novo nível. E Davi está vivendo aquele processo de um novo nível. De repente Deus some. Deus some. E ele vai para dentro de uma caverna de Adulão. E ele está lá preso. O seu sogro quer matar Davi. O sogro começou a ficar com raiva de Davi. Olha o que ele escreve. Eu vou ler para você. 1 Samuel no capítulo 20. Davi fugiu, capítulo 20, versículo 1. Davi fugiu e encontrou com Jonatas. E Davi perguntou: o que eu fiz? Por que teu pai me procura para tirar minha vida? Não é verdade, disse Jonatas. Tenho certeza que não está planejando isso, pois sempre me diz tudo o que ele vai fazer, mesmo nos mínimos detalhes. Eu sei que não me esconderia uma coisa como essa. Aí Davi falou assim: não é possível. Deus, ele estava tangível para Davi, mas agora Deus sumiu. Agora no meio da crise Deus não fala mais com Davi. Agora Davi tem um vale da sombra da morte olhando para ele. Ele falou assim: cadê aquele Deus de águas tranquilas, de pasto verdejante? Cadê ele? Agora Deus está no novo nível, porque Ele está amadurecendo a fé. Agora Deus está diante de Davi e falou assim: eu estou aqui presente, mas não estou se manifestando a você. Você precisa agora ter um novo nível de fé para você me ver, para você se relacionar comigo.
agora tem o vale da sombra da morte, agora tem esse ambiente obscuro. Mas se você entender o processo e mudar a sintonia de quem eu sou, você vai começar a me ouvir, me ver novamente. Você vai entender o propósito, o caminho. Você não pediu para ser pastor, Davi, mas eu estou te ungindo como rei. Você vai governar, mas você não pode governar com uma fé dos pastos verdejantes. Você vai ter que governar passando por esse processo. E no meio desse processo, Davi, você precisa entrar nessa caverna. Deus fica em silêncio, Deus não fala. Jeremias capítulo 12. Vou ler para você. Eu estou falando de um profeta, e ele começa questionando Deus. Tu está certo, Eterno? Eu estou lendo na versão A Mensagem. Tu está certo, ó Eterno. Estabelece a justiça. Nem tenho como duvidar disso. Vê se não é o nosso pensamento na crise. Vou ler agora. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, Deus. Por que os maus se dão tão bem na vida? Por que os artistas sem caráter fazem sucesso? Tu os plantaste, e eles criaram raízes, floresceram e produziram fruto. Eles falam como se fosse teu grande amigo, mas não se importam nada com você. Mas tu os conheces no mínimo detalhe e não deixa passar nada. Faz que paguem por seu jeito de viver e que paguem com a vida, como as ovelhas vão para o matadouro. Por quanto tempo ainda vamos ter que aturar isso? O país devastado, as fazendas em ruínas, e tudo isso por causa da maldade desses perversos? Até os animais do campo, as aves estão morrendo, porque eles não querem nada com Deus e acham que Deus nada tem a ver com eles. Uau! Esse é o dia do vale do cara. Esse aqui é um profeta. Esse aqui bota o dedo na cara do povo e fala o que Deus está mandando. Mas ele está num dia mau, ele está numa crise. Ele está num dia mau. Deus ficou em silêncio para esse cara aqui. Mas Deus falou assim: Jeremias, deixa eu te responder. 5 e 6. Você está cansado nessa corrida, correndo com gente a pé. O que pensa que pode, como que você pode pensar que pode, o que você pensa que pode apostar corrida com cavalo, se você não ganha ninguém correndo a pé? E se não consegue deixar a razão prevalecer nos dias tranquilos, o que vai acontecer com os problemas quando ocorrerem algo como o rio correndo em tempo de enchente, rio abaixo? Deus está falando assim: calma aí, tu está me questionando pelo dia mau, mas no dia bom você não consegue ser sensato. No dia mau no dia bom você toma a decisão errada, e no dia mau você está tomando decisão pior ainda. Eu estou falando de um profeta que no dia mau o Senhor chamou ele para aprofundar a sua fé nele. Jeremias começa a ficar forte. Aí chega no capítulo 20. Isaías olha para o povo e fala assim: cantem ao Eterno, todos vocês, cantem, cantem, cantem. E ele está feliz. No 13, aí no 14 ele fala assim: maldito foi o dia que eu nasci. Ele está falando para a igreja na hora do louvor: cantem, levanta a sua mão, diga que Ele é santo, diga que Ele é Pai, diga que Ele é Senhor. Mas no minuto seguinte ele fala assim: maldito foi o dia que eu nasci. O dia que a minha mãe me deu a luz. Seja maldito, eu repito, seja maldito o homem que levou a notícia para o meu pai dizendo que era menino. Que aquela notícia do meu nascimento seja esquecida e apagada no registro. Que o homem que trouxe seja caçado até morrer por causa dessa notícia que ele trouxe ao meu pai. Ele deveria ter matado antes de eu nascer.
O útero seria o meu túmulo. Minha mãe ficaria grávida pelo resto da vida com o bebê morto na barriga. Porque saí do útero da minha mãe. A vida até agora tem sido apenas tribulação, lágrima. E o que eu estou vivendo não é diferente. Eu estou falando de um profeta. Não tire a sua humanidade. Eu não posso falar para você, esqueça os teus problemas e agora adora Jesus. O apóstolo Paulo falou que não tem como fazer isso. Porque nós somos humanos. E ele falou assim, no dia mal é muito difícil mesmo. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal. Mas o que a gente precisa ter a consciência é que no dia mal o Senhor está nos guardando também. E que Ele está nos convidando a ter uma experiência íntima com Ele. Porque agora nós estamos num novo nível. Porque Ele está testando o nosso processo. É porque no dia mal as coisas não se encaixam. E tem muita gente tomando decisão no dia mal. Porque está ouvindo muitas vozes, mas não consegue trazer o Espírito para dentro de si. Para que ele milita contra a sua alma. A alma está dizendo, você tem que reagir rápido, fala, age dessa forma. Mas o Espírito, calma, que eu estou fazendo tudo no meu tempo, na hora certa. Eu estou cuidando dos mínimos detalhes. Eu sou o Senhor, não perdi o controle. Eu chamo as estrelas pelo nome e ela vem. Eu dou limite ao mar e ele para. O que eu não vou fazer com você que te amo? Jeremias, você não consegue ganhar de gente numa Dignus Run, tu vai ganhar de cavalo. Se coloca no teu lugar. É porque às vezes, na grande maioria, você vai ver as pessoas em cima do púlpito ministrando para as grandes pessoas. E aqui a gente fala de fé. E eu não estou falando para que você você não pode ter dúvida da sua fé e você não pode ter medo. Eu não estou falando sobre isso. Mas parece que ninguém que está aqui em cima é racional e é um ser humano. Jesus, Ele não me trata diferente de você. Ele me trata com o mesmo cuidado que Ele trata você. E Ele tem o mesmo amor. Eu vim aqui para falar para você, não desista no dia mal. O dia mal vai bater na sua porta, vai bater. Se não for hoje, pode ser amanhã, pode ser. Mas eu quero saber o que você vai fazer com esse dia. Você pode falar assim, Deus, eu não estou te perguntando o porquê bateu, mas eu quero saber para que o Senhor está fazendo isso comigo. Qual é a geração que o Senhor quer levantar? Às vezes o Senhor está moldando o seu caráter para dizer, o casamento não vai acabar, o filho não está perdido, o ambiente vai ser restaurado, mas você precisa mudar a sua sensibilidade para entender que eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Mais um profeta para a gente acabar. Números do capítulo 11, versículo 14. Moisés escreveu Gênesis, gente. Ele não estava lá na criação do mundo não, mas Deus revelou para ele como foi a criação do mundo. O Bruno ministrou sobre ele aqui. Moisés, o cara da lei, o cara. Ele falou assim, eu não posso levar essa nação. É um fardo demasiadamente grande para mim, Deus. Se isso é isso que o Senhor quer fazer comigo, então será melhor que tire a minha vida. É um favor que te peço. Tira a minha vida. Eu estou falando de um profeta. Eu estou falando de um libertador. Eu estou falando de um cara que passou por inúmeros momentos da vida. Mas chegou o momento que ele se tornou humano. Chegou o momento que ele falou assim, eu não tenho mais de ninguém. Jeremias 3:3. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo coração. Quando que a gente busca Deus de todo o coração? Quando o médico fala não tem mais jeito, quando o advogado fala não tem como, quando o pastor fala não tem como resolver, quando você sobe um monte Deus não fala, quando você jejua e Deus não faz, quando você ora, vem para a igreja todos os cultos e Deus não faz. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de verdade. Quando que eu busco de verdade? Quando todo mundo não tem mais solução para mim. Você está tendo uma oportunidade ímpar de começar a sua segunda-feira diferente.
Você está tendo uma oportunidade de sair daqui e falar assim: não sou fruto do acaso, não sou fruto da crise, não sou fruto disso. Eu sou fruto de um Pai que está moldando a minha fé, que está gerando dentro de mim esperança. Vai conseguir ter outro filho, Sinei? Vou. E vai ser uma menina. Por que você tem tanta convicção? Porque Ele falou. Todo o processo passa pelo seu tempo de maturação. Paulo quer implantar a graça que eu quero trazer para esse mundo? Sim, eu quero. Está disposto a ser açoitado, Paulo? Está disposto a viver um naufrágio, Paulo? Está disposto a ficar preso, Paulo? Tô. Então vem. Bem-vindo. Filho, tá vendo a Dignos Est lá em 2025? Tô, pai, tô sim. Tá vendo? Eles estão perdidos. Eles estão lá sem perdão, vivendo sobre a acusação do diabo. Você quer ir lá libertar eles? Quero sim. Mas você vai ter que enfrentar uma cruz. Eu vou. Vai ter que ser cuspido. Eu vou. Vai ter uma coroa na cabeça de espinho. Eu vou. O que você está disposto a suportar para Jesus fazer algo na sua vida? Porque Jesus não atua com quem recua. Diga-se de passagem, Jesus falou assim: não tenho prazer naquele que recua. Eu vim conversar com você aqui hoje e dizer que pior que esteja a sua vida, amanhã é um novo dia. Mas a decisão é sua. Abraão saiu, mas no meio do processo Abraão mentiu. Abraão arrumou um filho no meio da crise com Agar, uma egípcia. Deus falou assim: Abraão, eu vou te dar Isaac, a minha promessa. Mas ele esqueceu da promessa, porque estava demorando e a Sara estava ficando velha, e ele foi lá e arrumou um filho. A decisão no meio da crise de Abraão perdura até hoje. Quando você vê o Islã contra Israel, quando você vê a Síria, Irã, Afeganistão, isso é fruto de uma escolha de Abraão no meio da crise. No meio da crise, vem. O apóstolo Paulo fala o seguinte: de Deus não duvida. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Se você está na crise, entenda algo: se você decidir errado, o fruto do que você semeou não vai deixar de existir. O que a graça faz em nós? Nos dá a oportunidade de semear diferente. E hoje eu estou te convidando a escolher o que você vai semear. Eu vou semear propósito, caminho, vida. Apesar da notícia ruim, eu vou continuar no caminho. Por quê? Porque só vai durar uma noite esse choro, mas amanhã não. Amanhã é celebrar, amanhã é dizer: santo, 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 santo é o Senhor, digno de louvor. Amanhã é um novo dia, o sol vai raiar, não há nada que você possa fazer. O sol vai nascer de qualquer jeito. Você não consegue impedir isso, mas você consegue impedir se vai continuar chorando ou não. Sabe o que eu aprendi? Agora olha para mim aqui. O que você aprendeu com isso, Sinei? Eu aprendi que a minha casa tem mais valor do que eu imaginava. Fiquei 33 dias dentro de casa, enfurnado. Dos 33 dias eu passei 8 no hospital. 14 dias que a Raíssa estava operada, o Lucas operou também. Fiquei com 2 operados. Comecei a perceber que talvez eu valorizasse mais a igreja do que minha casa. Comecei a perceber que eu usava a igreja para afagar a minha angústia e a minha ansiedade. Comecei a perceber que quando eu estava ansioso, eu vinha para a igreja para tentar esquecer.
Comecei a perceber que o que eu planejei em 2025 deu tudo errado, na grande maioria, porque eu botei um monte de ló no meu projeto. E eu falei assim, vou ter que refazer. Comecei a perceber dar valor para minha casa. Mais do que o domingo. Mais do que a igreja. Quando o Lucas operou, eu saí para comprar um presente para ele pós-anestesia no shopping. E eu comprei um presente que custou R$100. E a mulher falou assim para mim, quer que bota num papel de presente? Eu falei assim, o melhor que você tem. Qual é o presente, papel de presente que você tem? É o melhor, eu quero esse. Sabe por quê? Porque quando você coloca um jaleco, vou usar um termo aqui pejorativo talvez, um jaleco, e você vai peladão para a sala de cirurgia, não tem nada que você consiga fazer. E você vê que a vida não está no seu controle. Aí eu falei assim, às vezes compramos o melhor presente para o amigo, mas a gente não compra o melhor para nossa casa. Às vezes você compra o melhor presente para dar de aniversário, e nada contra, faça isso, desde que você compre o melhor para sua casa. Porque se você não faz isso, significa nada para Jesus, sua adoração. Porque você escolheu a sua casa para você construir a igreja. Anda no carro velho a vida toda e gasta a sua vida jogando no jogo de azar. Eu vim aqui dizer para você que se você escolher, amanhã pode ser tudo diferente. Mas Jesus não vai mudar o que você plantou durante 30 anos. Não. Jesus vai mudar você. E você vai mudar a próxima colheita e a semeadura. Olhe para mim. Não vou desistir. Eu convido a você a fazer o mesmo. Boa semana. Deus te abençoe. Fica de pé. Estou à beira de um naufrágio.
porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. O nome dele é Jesus. No pior momento da sua vida tem uma música, chame a Jesus. No melhor momento da sua vida, chame Jesus. Eu já compartilhei por diversas vezes. Tinha tudo para ser depressivo, tinha tudo para viver no quarto fechado, mas eu não quis. Não quis. Tem momento que eu pergunto, Jesus, cadê você? Tem algum momento que eu interrompo a minha oração na conjectura de, será que tu está me ouvindo? Mas ele falou assim, estou te ouvindo. Melhor, eu estou te vendo. Porque Jesus não é aquele que ouve, é somente, mas ele é aquele que vê. Porque ele falou assim, ó, vai para o seu quarto, fecha a porta. Porque o Pai que está em secreto te vê em secreto. Eu vim apresentar Jesus, que pode mudar a sua história, mas você tem que querer. E mudar a história e aceitar Jesus, Paulo falou que aquele que confessa com a boca e crê com o coração estará seguro, está salvo. Não é sobre vir aqui na frente. Você aceita Jesus aonde você estiver. É só você reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Então eu queria que você colocasse a mão no teu coração, todo mundo, e ora assim comigo. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Assim, Jesus, acesse aquele ambiente que só eu sei. Assim, Jesus, eu te dou abertura para mudar a minha vida. Se você orou assim pela primeira vez aqui comigo hoje, e você quer Jesus como Senhor da sua vida, e você quer ajuda para você lutar, aqui embaixo nós temos uma sala chamada Sala do Acolhimento. Nós temos inúmeros voluntários lá que estão te esperando para orar por você. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Durante muito tempo nós começamos a mudar a nossa mensagem para convencer você a vir aqui na frente. E ao longo desse percurso criamos uma lacuna sobre a verdade do Evangelho. Eu não vim falar de um Evangelho para te emocionar. Eu vim falar de um Evangelho que pode mudar a sua história. Mas mudar a história não é sobre você vir aqui na frente, mas é sobre você decidir. E se você quiser decidir, assim como um dia eu decidi e estou decidindo seguir Ele, vem aqui embaixo e peça uma oração. Eu garanto para você, a sua vida nunca